Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente a diferença entre lance livre, lance fixo e lance embutido nos consórcios. E para facilitar, eu resolvi hoje usar uma lousa para explicar cada um desses conceitos. E para poder explicá-los, eu vou usar o exemplo aqui de uma cota de R$100 mil para que a gente consiga ser mais didático nesse passo a passo. Então, numa cota de R$100 mil, com taxa administrativa de 30%, o que você vai dever logo assim que você contrata a cota de consórcio é 130 mil. Importante, aqui eu não estou considerando o seguro prestamista, justamente porque ele não é obrigatório, porque varia de cada administrador, então é só um exemplo sem o seguro prestamista. Então, se você tivesse o seguro, teria que incluir também no valor da parcela cada seguro mês a mês, né? E nesse grupo que eu estou considerando aqui é um grupo de 1.000 participantes. Eu resolvi colocar um número de um grupo maior do que o tradicional. Eu não gosto de trabalhar geralmente com um grupo de 1.000 participantes, mas esse é um grupo comum encontrado no mercado. Então, para ser mais didático para vocês, eu estou resolvendo usar esse grupo aqui. Bom, o primeiro deles é o lance livre, é o mais famoso. O lance livre ele é uma espécie de um leilão, ou seja, quem der mais naquele mês leva a contemplação. Claro que você, quando é contemplado, você recebe um boleto para pagar esse lance e aí sim você tem direito à cota contemplada. Se você não pagar, você não tem a contemplação. E se você der o lance e não for contemplado, você não precisa pagar, tá bom? Ponto importante. Algumas administradoras trabalham com porcentagem no lance, então você tem que dar 30%, 40%, 50% de lance, e outras trabalham com número de parcelas. Então, se o prazo total é 216 meses, por exemplo, um lance de 100 parcelas é um lance de adiantar 100 parcelas. E não necessariamente, quando a gente fala de um lance de número de parcelas, a gente está falando de você antecipar as últimas. Porque você pode diluir esse lance que você der para diminuir o valor da parcela e não o número de parcelas. Então isso é muito importante. Então aqui um exemplo. A porcentagem, vamos supor que num determinado mês o lance mais alto foi 55%. O segundo mais alto, 54%. E assim por diante, ou seja, um leilão. Então quando esses lances são colocados em ordem decrescente, ele vai sendo contemplado nessa ordem. Primeiro vão sendo essas pessoas e por fim aqui no final. E até quando essas pessoas são contempladas? Enquanto tiver caixa. Por isso que a gente fala que é muito importante você estar num grupo que tem inadimplência baixa, que tem uma arrecadação boa, justamente porque quanto mais o grupo arrecadar, mais lances são contemplados. Importante, vamos supor que esse grupo tenha caixa para pagar esse primeiro. Então esse primeiro é pago, depois ele paga o boleto e aí reembolsa. Se tiver dinheiro para o próximo, e aí se fica girando ad eterno, até acabar o caixa do grupo, tá bom? Ponto importante aqui, porque para investimento a gente não costuma usar grupos com meia parcela, por exemplo. Meia parcela, para quem não sabe, é aquele grupo onde todo mundo paga um desconto de meia parcela até a contemplação. Acontece um problema justamente aqui. Porque se está todo mundo pagando a metade do crédito, a metade da parcela, mas está recebendo o crédito todo, significa que o grupo ele arrecada muito pouco. E aí ele paga muito crédito. Então poucas contemplações acontecem e aí no mês seguinte tem pouca gente a menos. Por isso que normalmente para investimento e venda de carta contemplada e tudo mais, a gente usa grupos com parcelas integrais. Isso é muito importante. Então, esse é o lance livre. É um leilão, resumindo, né? Eu coloquei aqui a palavra para ficar mais fácil. Agora vamos para o lance fixo. Algumas administradoras em alguns grupos permitem que exista o lance fixo. E o lance fixo nada mais é do que você participar de um segundo sorteio mais exclusivo. Só entre as pessoas que deram esse lance. E aí, quem der esse lance participa de um sorteio com menos pessoas e a pessoa que for sorteada ali paga o percentual. E normalmente esse valor é fixo. Então, por exemplo, no caso das administradoras que trabalham com percentual, pode ser de 20%, de 30%, de 40% de lance fixo. Ou parcela.
50, 60, 100 parcelas. Então, quem for contemplado terá que pagar esse valor aqui. Quando que se usa essa estratégia? Quando você tem você quer acelerar a sua contemplação, não tem tanta pressa, mas você quer gastar menos dinheiro para contemplar. Porque se você for para um lance livre, normalmente os lances livres são bem mais altos do que os lances fixos. Então você todo mês participa de um sorteio, por exemplo, com 100 participantes, ao invés de participar com 1000. Justamente porque esses 100 aqui estão dispostos a pagar esses 40%. E pessoal, aqui é só um exemplo, viu? Varia muito de cada administradora, de cada grupo, tamanho do grupo. Aqui eu só dei um exemplo que você participa de um grupo com menos pessoas. Isso é importante. Outra informação importante que pouca gente sabe. Quando a gente fala do lance livre ou lance fixo, esse valor aqui, ele é sobre o saldo devedor. Isso é muito importante, pessoal. Isso aqui é saldo devedor. Ou seja, quando a gente dá um lance de 50%, numa cota de 100 mil com 30 de taxa administrativa, significa que 50% é igual a 130 dividido por 2, que é igual a 65 mil. 50% não é igual a 50 mil reais, justamente por conta da taxa administrativa. Isso é muito importante, muita gente se embanana com esse conceito. Aí vocês podem comentar, poxa, mas tem alguns grupos que permitem, né? São planos degrau, que a gente chama, que são aqueles planos que você paga toda a taxa administrativa em metade do período. E na segunda metade não tem taxa administrativa. Nesses casos específicos, quando você dá o lance, ele considera das últimas para as primeiras. E como as últimas não têm taxa administrativa, aí sim, uma exceção, o lance acaba sendo sobre o crédito, não sobre o saldo devedor. Mas isso é uma exceção. A grande prática é que acontece dessa forma aqui. Tranquilo? Eu tô pausando o seu vídeo para perguntar se você já conhece Jequiti. Brincadeira, só tô aqui para pedir que você se inscreva no canal e deixe o seu like caso esse vídeo estiver te ajudando. Agora pode continuar. E agora vamos para o último. O lance embutido, na verdade, ele não é um lance. Ele é uma forma de pagamento, de você pagar seja o lance livre ou o lance fixo. Porque a administradora fala o seguinte, olha, em vez de você tirar todo o dinheiro do seu bolso, você não quer receber um pouco menos, ou seja, a gente embute como forma de pagamento o seu crédito e aí você tira menos dinheiro do seu bolso. Então, na prática, é uma forma de pagamento. Importante que esse é um percentual do crédito, não é sobre o saldo devedor aqui. E como exemplo, vamos pensar nessa mesma cota. Numa cota de 100 mil reais, um lance de 50% seria 65 mil, que é o que a gente fez aqui. Então, um lance de 50% de 65 mil, vamos supor que você queira usar 30% de lance embutido. Significa que vai pegar 30% do seu crédito de 100 mil e vai usar para pagar esses 65. Então, do seu bolso vão sair 35 mil só. E aí você vai receber um crédito final de 70 mil. Porque antes era 100 mil, mas você quis dar 30 mil desse crédito para pagar os 65 mil de lance. Então, na prática, você vai tirar do bolso 35 mil e vai receber 70 mil. É uma forma de viabilizar a sua contemplação com menos dinheiro do bolso. Ponto de atenção. Muita gente fala, poxa, seguindo essa estratégia, então, eu vou comprar um crédito muito mais alto, dar 50% de lance embutido, e aí eu tiro muito pouco dinheiro do bolso. Aí tem dois pontos importantes. Se o grupo que você está permite que o lance embutido seja alto, porque isso aqui é uma permissão, cada grupo permite 20% no máximo, 30%, 40%, 50%. Então, se o seu grupo permite 50%, significa que todo mundo vai dar 50%. Ou seja, os lances provavelmente serão muito altos. Esse é o primeiro ponto de atenção. Você não vai conseguir se diferenciar no lance aqui, se destacar, usando o lance embutido, justamente porque todo mundo vai fazer a mesma estratégia. Segundo ponto importante, o seu saldo devedor é sobre o crédito contratado.
Então, se você, ao invés de comprar 100 mil, você contrata 200 mil, pensando em dar 50% de lance embutido, o seu saldo devedor vai ser 260 mil. Então, se você der 50% de lance embutido, você vai tirar 100 mil do seu saldo devedor. Então, você vai dever 160 mil e você vai ter um crédito de 100 mil, porque você contratou 200 e deu 100 de lance embutido. Ou seja, a taxa administrativa que antes era de 30% acaba indo para 60%. Ou seja, você está pagando 60 mil em cima de um crédito de 100 mil. Então, muito cuidado. Eu sei que muita gente vende essa ideia de você usar muito lance embutido, mas usem com precaução, justamente porque isso aumenta muito o custo da sua dívida e pode ser que até acabe ficando mais caro do que um financiamento. Se você tiver com o dobro de taxa administrativa, provavelmente o financiamento será o melhor caminho. Isso aqui não vai valer a pena. Então, muito cuidado com essa questão. Se ficou claro a diferença entre um lance livre, um lance embutido e um lance fixo, deixa aqui nos comentários, isso me ajuda a levar mais informações para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.